Mas a justificação também envolvia sangue. O apóstolo Paulo diz, no nosso segundo ponto, pelo seu sangue. Foi pelo sangue de Cristo. O sangue do Filho de Deus foi capaz de nos libertar, quando Ele derramou o seu sangue lá naquela cruz. E o cristianismo, irmãos, é uma religião de sangue. É sangue, 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 sangue. Foi pelo sangue que Deus ofereceu a Cristo como propiciação pelos nossos pecados, como diz Romanos capítulo 3, vai lá, versículo 21, ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Você vê que ali todo o conceito da justificação, justiça, redenção e a propiciação também. Porque veja, a grandeza do derramamento do sangue de Cristo. Existe ali uma expiação. Na expiação, nossos pecados são retirados. Mas veja que ele fala também na propiciação. E na propiciação, irmãos, Cristo nos torna favoráveis a Deus, ou Deus favorável a nós. Torna Deus propício a nós. Ou seja, você não é mais inimigo de Deus. Deus agora está do seu lado. Mas teve que haver sangue. Desde que nossos primeiros pais pecaram lá no Éden, irmãos, quando entrou o pecado no mundo, teve que haver derramamento de sangue. Você vê que lá em Gênesis 3, depois que nossos pais pecam, pela primeira vez Adão esteve diante da morte. Quando Deus chamou aqueles animais lá, que talvez um tigre, um animal que talvez Adão convivia com ele, e Deus mata aquele animal, sangue é derramado, a pele do animal é arrancada de forma brutal, os efeitos do pecado, e Adão é coberto por Deus. Chama-se outro animal, talvez uma vaca, também é morta, a pele é arrancada, Eva é coberta, mas sangue foi derramado. É a exigência de Deus. Pelo pecado, Deus exige a morte do pecador. No dia em que comeres, certamente morrerás. Pelo pecado, Deus não exige nada menos do que a morte do pecador. É o que Deus exige. Mas Ele provê um meio para que o pecador não morra. E ali começa a época dos sacrifícios, que são, o sacrifício é substitutivo, é vida por vida. Pecou, algo tem que morrer. Algo tem que morrer para que alguém viva. Pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Essa era a exigência de Deus. E por isso, irmãos, haviam tantos sacrifícios, porque o povo pecava e animais morriam. Mas não era o ato de sacrificar o animal que salvava o povo do Antigo Testamento, como muitos dizem. Era o que aquilo representava. Porque aqueles animais, eles apenas eram uma sombra. Eles apenas apontavam para Cristo. É por isso que aqueles sacrifícios, eles tinham que ser repetitivos. Mas o sangue precisava ser derramado, porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11.
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, que entrou no Santo dos Santos, e uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que servimos ao Deus vivos. Pois isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque aonde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Nós somos revestidos e purificados pelo sangue de Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É vida por vida. Cristo entregou a sua vida no lugar da nossa. E é pela fé que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, acreditando que um dia o Messias viria. É pela fé que nós somos salvos, porque nós cremos que Ele já veio e derramou o seu sangue por nós. É a figura da 10ª praga. Quando Deus anunciou a 10ª praga, Ele disse que os cordeiros deveriam ser mortos e o sangue passado nos umbrais das portas. E aonde tivesse o sangue, ele não ia entrar e matar os primogênitos. E de fato, quando Deus desceu para trazer juízo sobre os egípcios, Ele não trouxe sobre os hebreus, por causa de uma sombra, um sangue de um cordeiro que foi passado nas portas, livrou o povo de Deus da ira do próprio Deus. O que vai nos livrar, irmãos, da ira de Deus é a mesma coisa, é o sangue de Cristo. Não mais o sangue de bodes, carneiros. Mas quando João Batista viu Jesus, naquele contexto que havia os sacrifícios, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele define o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqueles outros cordeiros eram só sombra, agora chegou o Cordeiro de Deus. E é pelo seu sangue que nós vamos ser salvos.